Estamos de volta para mais um episódio do podcast Tópicos do Vestibular. Hoje, o nosso 29º episódio, com a presença ilustre de um professor de História, o Paulo Alexandrino, mais conhecido como PA, falando sobre um tema importantíssimo, não apenas para o Enem, mas também para os vestibulares tradicionais, que são os ciclos econômicos brasileiros desde o século XVI até o século XIX. Hoje, 23 de fevereiro de 2026. Tudo bem, PA? Tudo bem, Dênio. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para a gente tirar um pouquinho dessas dúvidas em relação a essa parte econômica que os meninos têm tanta dúvida. Show de bola. Paulo Alexandrino, ele é formado em História pela Universidade Federal e também Filosofia pela UES, com habilitação em Sociologia. Ademais, é também especialista em Didática de História pelo INTA e mestre em História pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. PA, você tem um bordão que é assim, tô sendo claro. Rapaz, esse bordão ele já me acompanha já faz... Eu tenho 23 anos de sala de aula, acho que há 20 anos. Eu acho que quando as redes sociais começaram, o Facebook estava começando, eu falava isso na explicação em sala e os alunos diziam, professor, isso tem que virar um bordão, isso tem que virar um jargão. E aí, quando começou a história das hashtags em Facebook, redes sociais, eu digo, rapaz, depois isso vai ficar. E aí, eu trouxe hoje para prestigiar, não sei se vocês estão vendo, a galera de casa aí, a canequinha, PA, hashtag, tô sendo claro. Muito bom. Então, você já disse aí que tem 23 anos de sala de aula, né? E atualmente você está lecionando em quais escolas, PA? Hoje, eu trabalho no Colégio Universo, né? Que está numa fase de transição para a rede Multiverso, né? Que é aqui em Fortaleza. Trabalho já há mais de 10 anos no Colégio Nunes Moraes, na região de Pacajus. E agora, há um pouco mais de um ano, eu estou trabalhando no Colégio CACD, em Quixadá. E fora isso, né, que é aquilo que a gente brinca, que é o do CLT, do professor de carteira, de sala de aula mesmo, tem uns cursinhos pequenos, onde aí eu destaco, por exemplo, de um grande amigo meu, que é o Gênios Lab, que é do professor Beckson, que fica em Maranguape. Então, a gente está por aí nessas escolas, tentando ajudar os meninos a passarem no vestibular. Muito bom. Eu já trabalhei, inclusive, no CACD. Tenho ótimas recordações lá de Quixadá. Dona Donizete, né? Isso, Dona Donizete e professor Damasceno. E professor Damasceno, exatamente. Um abraço a todos de Quixadá e ao Colégio CACD. E o Colégio Nunes Moraes também tem uma excelente aprovação, né? Sim, tradicionalmente. Já tradicionalmente. Eu estou lá há mais de 10 anos com a parte de História, Filosofia e Sociologia. Esse ano eu estou só com a parte de História, mas assim, já é tradição na região, Colégio Nunes Moraes, aprovação certa sempre nos cursos de ponta aí do vestibular. Muito bom. Meu amigo, nós conversando sobre o assunto e você me disse assim, Dênio, um dos assuntos que realmente é bastante cobrado é o lance da economia brasileira, né? Dos ciclos econômicos. E seria interessante abordar lá no podcast desde o século XVI até o século XIX. Os vestibulares, de uma forma geral, eles gostam de cobrar a história, né, sob essa perspectiva econômica, sim. O tal do materialismo histórico. Me fala aí um pouquinho sobre o modelo de colonização do Brasil, PA. Se não me engano, no início havia escambo, o extrativismo do pau-brasil, não é isso? Sim. Para você que está em casa, é importante que você visualize que a gente utiliza esse termo ciclos, mas esse termo não é mais utilizado porque ciclo dá a ideia de que tem um começo e um fim. E a gente sabe que, por exemplo, a cultura da cana-de-açúcar ela existe até hoje. A prática da mineração ela existe até hoje, a prática do café ela existe até hoje. Então, quando a gente utiliza no senso comum a ideia de ciclo, é para dizer um momento, é para dizer um período em que isso acontece. E aí, o que é que a gente tem que pensar na história da economia do Brasil? A gente tem o período pré-colonial,
que você bem contextualizou, é o período do início da nossa colonização, é o período em que vai haver o escambo, é o período que vai haver a descoberta do pau-brasil. Mas até então não houve uma colonização efetiva do Brasil. Por quê? Porque os portugueses estavam interessados em quê? Em metais preciosos, riquezas que pudessem concorrer com o comércio das especiarias. Então, o que é que vai ser fundamental para essa colonização acontecer? Diretamente a expansão árabe, que vai começar a interferir nas rotas comerciais que a Europa tinha com a região da Índia. E aí as nações europeias começaram a pensar, precisamos encontrar uma nova fonte de riqueza. O que é que você tem que visualizar? Você que está em casa, olha só, a gente está falando do início da colonização. O que é que está se desenvolvendo? Expansão marítima. Então, a América tinha acabado de ser descoberta. Então, os portugueses, os espanhóis, eles pensaram, vamos para onde? Vamos para o Novo Mundo. Vamos para a América. Vamos arriscar a sorte na América. E aí se montou uma estrutura de exploração, chamada, redundantemente, de colônia de exploração. Que era um objetivo de quê? Ou produzir ou retirar riquezas. Quando a gente diz retirar, seria, se eu encontro ouro, prata, eu vou retirar. Se eu não consigo encontrar metais preciosos, o que é que eu vou fazer? Eu vou produzir. Os espanhóis, no caso, encontraram o ouro e prata nas civilizações ditas pré-colombianas, os incas, os maias, os astecas. Já os portugueses, não. Os nossos povos aqui originários, como assim o Enem gosta de cobrar, os tupi-guarani não tinham o ouro, não tinham a prata. Então era necessário transplantar de algum lugar um modelo econômico. E aí, o que é que os europeus trouxeram para cá? Cana de açúcar. Acentuando, ó, dica para você que vai ficar ligado no podcast. 3 pontos você não pode esquecer. Mel. PA, o que é o mel? É a plantation. Dênio é a estrutura que foi montada. Mas por que eu digo mel? Mel de monocultura, é de escravidão e L de latifúndio. Então, na hora você está nervoso ali na prova, tentando resolver, e não lembra o que é a estrutura. Então, aquela siglazinha, ela contribui muito para isso. Então, o açúcar foi escolhido. Vários fatores se somaram para essa escolha. Os portugueses, eles já conheciam, já tinham experiência em outras regiões. O nosso clima, nossa geografia, né? E aí você pode ter uma questão interdisciplinar com a própria geografia, história e geografia, para falar do clima, um clima tropical que tinha chuvas regulares, umidade do ar e outros fatores, e o solo, extremamente propenso para o desenvolvimento da cana-de-açúcar. Aí, disso você vai pegar o quê? O ponto fundamental, o apoio da Holanda. Os portugueses produziam, a Holanda refinava. E aí é implantado aqui a economia da cana-de-açúcar. Que veio logo depois, né? Era justamente isso que eu queria perguntar. De que maneira, PA, essa produção açucareira estruturou a sociedade colonial brasileira, né? Você já falou aí no plantation, que é para lembrar do mel, né? Monocultura, escravidão e latifúndio. Exato. Tem também, assim, obviamente a exportação, era para exportação, né? Então, de que maneira essa produção açucareira estruturou a nossa sociedade? Vamos pensar um pouco, puxando para a sociologia. Lá na década de 30, durante a era Vargas, Vargas queria desenvolver a identidade do povo brasileiro. E aí vários personagens vão aparecer. Um desses personagens é o Gilberto Freire, que vai na década de 30 escrever um livro, Casa Grande e Senzala. Por que eu estou citando esse livro, que é referência? Muito famoso. Muito famoso, por sinal. Por que eu estou citando esse livro? Porque o livro ele vai fazer um embate do que vai formar a nossa sociedade. A Casa Grande, o espaço do branco, e a Senzala, o espaço do negro. Então é nesse embate entre o branco e o negro, entre o livre e o escravo, entre o poder econômico e aquele que se vê sujeito a trabalhar, que a nossa sociedade ela vai se montar. É em torno de uma série de estruturas. Hoje pela manhã eu estava dando aula numa escola e o aluno perguntou, professor, o senhor pode elencar para mim as estruturas que estão numa fazenda de produzir cana-de-açúcar? E eu citei, olha, vai conhecer o Ceará, vai em Redenção, vai no maciço de Baturité, que você vai encontrar ainda algumas dessas fazendas que remontam isso. E aí você vai ter o quê? Uma sociedade que é patriarcal, isso é uma herança que a gente tem, o Gilberto Freire falou muito disso. Uma sociedade elitista, onde o que prima
é o dinheiro. Hoje, apesar da Constituição de 88, que fala da igualdade, a questão financeira ela é fundamental. Uma sociedade católica, porque quem regulou essas relações foi a Igreja Católica, né? A Igreja Católica tinha o braço 100% sobre a colônia portuguesa. Uma sociedade que é extremamente rural, agrícola, e isso se chega até os dias de hoje como herança. Se você pegar a estrutura política brasileira, a bancada ruralista é quem manda no Brasil. O agronegócio é quem determina essa estrutura social nossa. Então, isso ele vai se montando em torno dessa fazenda, que é uma engrenagem que funciona muito bem. Porque eu tenho a Casa Grande, eu tenho a senzala, eu tenho a capela, eu tenho o engenho, eu tenho a terra da grande plantação, que é o latifúndio, eu tenho o curral, olha, a pecuária, que muitos dizem que não é uma atividade tão importante nesse início, mas eu vejo como uma atividade importante, porque o gado, a partir da decadência do açúcar, ele dinamizou a expansão territorial, né? A história do Ceará vem a surgir a partir da pecuária, devido a essa expansão do gado que vai ter. Então, essa sociedade ela vai se moldando. Os espaços são a Casa Grande, a senzala, e no meio disso, a estrutura de quê? Do engenho. E a igreja tutelando tudo, demarcando tudo. Massa. E você tocou num ponto importante, que é o lance do trabalho escravizado, né? No início, os portugueses utilizaram muito o trabalho dos povos originários, né? E logo em seguida tivemos esse lance da trazida dos africanos para cá, né? Para esse trabalho escravizado. E o que é que o estudante precisa saber, PA, sobre esse trabalho escravizado? Inclusive, a gente até já teve um episódio sobre isso. E na consolidação do ciclo da cana-de-açúcar, né? E também depois, logo em seguida, da mineração. Pronto. O que é que a gente pode ver, ó? Olhando para você que está em casa, você que está assistindo nosso podcast. Substituição do índio pelo negro é um ponto que você tem que pensar diretamente. Por que foi substituído? Resistência indígena. Os nossos índios não queriam ser catequizados. Guarda essa informação. Quem é que fazia isso? A Companhia de Jesus. Segundo ponto, a Companhia de Jesus que veio para cá para catequizar os índios, ela vai se tornar opositora da escravidão. Porque o índio vai ser catequizado, se torna um cristão novo, deixa de ser uma coisa, um objeto, para se tornar um cristão novo. Então, todos os homens são iguais perante Deus. Então, o índio agora ele é um cristão, então ele não pode ser escravizado. Quem é que precisava e teria que entrar nisso? Alguém para substituir esse trabalho. E aí você que está em casa, fica ligado. O negro vem para cá por 2 motivos. O primeiro, adaptação ao trabalho, já que a agricultura já era prática muito recorrente, onde? Lá no continente africano. E o segundo, a economia do açúcar, ela precisava de um complemento a mais. E o tráfico negreiro é esse complemento a mais. Se proíbe o uso dos índios por pressões da igreja e se utiliza o tráfico como uma forma de lei da oferta e da procura. Não tem mão de obra, eles vão precisar produzir, eles vão pagar o que a gente pedir. E aí o tráfico negreiro, ele entra em grande cena nesse contexto, no 16, e ele vai se expandir do 17 para o 18. Ou seja, altamente rentável, né? Sim, muito. Infelizmente, nós temos essa situação histórica, né? Durante esses séculos que tem a ver com a economia açucareira e também da mineração. Eu estava dando uma estudada, PA, eu não sei se vocês sabem, mas obviamente a disciplina que eu gosto mais é biologia. Mas a segunda disciplina é história. E eu conheço Recife, já passei carnaval em Olinda, e houve uma ocupação holandesa, né? Sim. Lá aqui no Nordeste, lá em Recife, inclusive com a governança do Maurício de Nassau. Então, essa ocupação holandesa, ela trouxe impactos econômicos, estruturais. O que é que você acha dessa ocupação holandesa naquele curto período de tempo? Primeiro a gente precisa perceber, observar, lembrar que não foram só os holandeses que vieram para cá. Às vezes os alunos, eles esquecem os franceses, porque os professores de história frisam muito os holandeses. E a vinda desses povos para cá tem a questão financeira, a busca por metais preciosos, e tem a questão do açúcar.
Lá na montagem da cana-de-açúcar, da estrutura, da engrenagem do açúcar, os holandeses foram fundamentais. Os holandeses financiaram, os holandeses eles desenvolveram o transporte, os holandeses fizeram o refino e os holandeses fizeram o comércio. O que é que Portugal ficou responsável por fazer? Produzir. Os holandeses refinavam e os dois vendiam, dividindo o lucro. O que é que vai estar acontecendo no século XVI? O rei de Portugal morre. Quem é que vai assumir o trono? Um sucessor, porque Portugal era uma monarquia hereditária. E o rei que vai assumir, olha as coincidências do destino, era um primo de 4º grau, que era rei da Espanha, o rei Filipe. Só que a Espanha, há algum tempo, tinha rivalidades com quem? Com a Holanda. O que é que os espanhóis vão fazer? Interessados no lucro da cana-de-açúcar, vão romper as relações com quem? Com os holandeses. E aí os holandeses, sem a sua fonte geradora de riqueza, só lhes restava o quê? Invadir o Brasil. É justamente aí que você vai observar que os holandeses vieram para Pernambuco e para Bahia, onde realmente se tinha capitanias que tinham prosperado e áreas onde se produzia cana-de-açúcar. Então eles vieram para cá em busca de quê? Da produção. Eles já sabiam o refino, eles já sabiam o comércio. Eles já faziam o transporte. Precisavam de quem? Da matéria-prima. E o lugar mais importante era Pernambuco. Foi em Pernambuco que o Nassau ficou, foi em Pernambuco que ele gerou grandes transformações para aquela província, para aquela região, naquela época, no curto período que ele ficou, né? Já no século XVII. E esse contexto, PA, que você fala, é o que a gente chama de União Ibérica. Isso, perfeitamente. E a capital do Brasil na época é Salvador. Salvador. Exato. Salvador era a capital, mas a área mais importante era Pernambuco. Porque era onde se produzia Açúcar. Cana-de-açúcar. Massa. Pelo solo, né? Sim, pela condição pelas mesmas estruturas que a gente citou inicialmente da escolha geográfica da região. Se a gente fizer o comparativo com a geografia, é a região de Mata Atlântica, o solo e o clima favoráveis. A chamada Zona da Mata, né? Isso. Zona da Mata. Muito bom, muito bom. PA, você tocou num ponto importante, que é o lance da pecuária. Inclusive, você citou da relação dela com o processo de expansão territorial. No início, uma criação bem extensiva, né? Isso. Aí isso promoveu essa expansão territorial no Brasil. Você pode, assim, citar algum fato, alguma coisa interessante relacionada à pecuária que possa mostrar isso, essa expansão territorial? Pronto. História do Ceará é um assunto que a gente gosta muito. Eu, pelo menos, gosto muito. E quando eu relaciono a história do Ceará com a história do Brasil, aí eu viajo nos meus pensamentos. Em que sentido? A gente pode citar uma série de fatores, mas eu diria um fator em especial, uma lei. A Lei Régia de 1701. 1701 já século XVIII. É o primeiro ano do século XVIII. Primeiro ano do século XVIII. É importante que o aluno compreenda, olha você que está em casa, a cronologia. Vamos fazer a cronologia comigo, olhando aqui para mim. De 1500 a 1530 é o período pré-colonial. Cana-de-açúcar. De 1530 a 1650, mais ou menos, você vai ter cana-de-açúcar. De 1650 a 1700, você vai ter a crise do açúcar. E aí onde entra a pecuária. A pecuária, as bandeiras, o movimento bandeirante que vai descobrir o ouro que vai gerar mineração. A pecuária entra aí como uma atividade que vai gerar expansão. Mas eu ainda não cheguei no 18. O 18 vai ser crucial porque a coroa portuguesa visualizou, viu, olha só a cronologia, que a pecuária estava se expandindo. Seguindo quem? O leito dos rios. Você já tinha um caminho por baixo, seguindo o Rio São Francisco, e você tinha de Pernambuco, pelo litoral interior de Pernambuco, um caminho chamado Sertão de Fora, procurando rios. Aqui no Ceará, os rios do interior, que vão dar origem a vilas, que vão virar povoados, ou povoados que vão virar vilas, a estrutura que vai se montar de ocupação. Mas o que é que dizia essa lei? Essa lei determinava que o gado só poderia ser criado a mais de 10 léguas do litoral. Não sei se você sabe, a minha família alexandrina é de Tauá. Tauá, terra do bode, do carneiro. Isso. E o que é que a gente tinha no interior quando eu viajava com a minha avó, minha falecida vozinha? A gente não contava em quilômetro, a gente contava em légua. E uma légua é 6 quilômetros. Então o documento diz, o gado só deve ser criado a no mínimo 10 léguas. Então 60 quilômetros do litoral. Por que diz? Porque era onde se achava o clima
e o solo favoráveis. Então, quando a cana-de-açúcar entra em decadência, Deni, o que é que vai acontecer? Rapaz, a gente precisa empurrar esse gado para o interior. E ele vai seguindo o quê? O rio. O leito dos rios. O leito dos rios. Aqui no Ceará, o rio Jaguaribe é o mais famoso, né? Que vai desembocar lá no litoral, lá em Aracati. E onde vai surgir, além da pecuária, o charque, a nossa famosa carne de sol. Muito bom, muito bom. Rio Grande do Norte também tem muito, né? Muito. Rapaz, eu fiz meu mestrado lá, era direto. Almoçando e jantando. Almoçando e jantando. O cara nem pergunta se eu quero alguma coisa, não. Já chega carne de sol com baiãozinho. Eu não sei se você sabia, o Potiguar, né, o norte rio-grandense, ele é conhecido como Papa Jerimum, porque um dos maiores consumos de jerimum é lá. Né? É lá. E o jerimum, biologicamente, é rico em vitamina A, né? E tem muito beta-caroteno. Então, assim, quem é para ter menos problema de visão e pele são eles, né? E a gente brincava muito nisso, né? Situando o Rio Grande do Norte, porque eu fiz o mestrado em Mossoró. 2 coisas a gente tinha que ter lá no final de semana no mestrado. Era a carne do sol e alguém ouvindo Zezo. Rapaz, eu nunca vi tanta gente para gostar de Zezo. Ele é de lá, né? Ele é de lá. É impressionante. Ah, muito bom. Beleza, meu amigo. Aí depois veio a mineração, tivemos aí a descoberta do ouro, né? Sobretudo em Minas Gerais. E isso transformou o eixo econômico da colônia, não foi, PA? Isso. Me fala um pouquinho aí dessa descoberta. Como é que a gente pode situar isso? A cana-de-açúcar entrou em decadência, 1650, com a expulsão dos holandeses, e Portugal precisava substituir sua fonte de riqueza, o açúcar, que estava em decadência. Portugal, então, vai tomar 4 decisões. Olha só você que está em casa. Primeira, vai aumentar os impostos. O Brasil era a colônia, Portugal era a metrópole e a colônia tinha que pagar esses impostos. 2, o que é que os portugueses vão fazer? Vão aumentar o preço das manufaturas. O Brasil é a colônia, Portugal é a metrópole. Só pode comprar da gente, vai comprar no preço que a gente colocar. Eita. 3, vai começar a ampliar o tráfico negreiro. A obrigatoriedade do uso da mão de obra escrava negra, visando lucrar com isso. E o 4, vamos incentivar a expansão. No Nordeste está vindo gado, no Sul está chegando o gado, mas no Sudeste, São Vicente, uma das 3 capitanias que prosperaram, vai surgir quem? O Bandeirante. O Bandeirante. Ano passado, por exemplo, a UNHB abordou numa das suas fases uma temática sobre isso, sobre aquele embate da figura do Bandeirante. É o herói ou é o vilão? Porque foi o Bandeirante que saiu lá de São Vicente, foi para o interior, primeiro para São Paulo, depois para Minas Gerais, e vai descobrir o ouro. O ouro inicialmente do leito dos rios, já que ele ia seguindo os rios, como o gado, porque ele tinha medo de se perder, ele não conhecia o interior. E depois o ouro de subsolo, que aí é o auge da mineração. É quando as transformações do Brasil elas começam a mudar. Aí é importante que o aluno veja, que o aluno entenda, que o aluno perceba que nós agora estamos falando na segunda atividade econômica do Brasil. Nós vamos ter heranças do açúcar que vão ficar e vamos ter novidades da mineração que vão surgir. O açúcar era extremamente rural. A mineração vai ser urbana, vai ser comercial. Então vai gerar uma forte urbanização. Isso, vai gerar uma forte urbanização. Aí a gente pode relacionar isso com arte. A gente pode relacionar isso com literatura, o barroco. As igrejas, né? A questão da religiosidade. De novo, olha a igreja controlando, exercendo seu poder sobre a política, sobre a economia. E aí vem, eu não sei se a sua mãe já te chamou, mas a minha vez em quando dizia Santinho do pau oco. Essa expressão vem de onde? Da mineração. Os mineiros, fazendo contrabando das pedras preciosas do ouro, usavam a religião. A arte barroca, a arte sacra. Quem é que ia atrás de fazer esse contrabando numa obra de arte, sobretudo religiosa, né? Pois é, questionar a religião, questionar Deus, né? Pois não é? Pois é, essa descoberta aí foi realmente fundamental para o nosso país, né? O desenvolvimento do nosso país. Ainda sobre esse controle da coroa portuguesa sobre a mineração, nós tivemos aqui no Brasil algumas coisas que Portugal fez em relação a nós, colônia, né? A questão do quinto, né? Sim, imposto, eu diria para você, o mais antigo da história da mineração.
Aí tem as casas de fundição, as intendências, né? Sim. Tudo isso como forma de controlar e evitar justamente esse contrabando, né? O quinto, como eu disse para você, Dênio, ele é um dos impostos mais antigos da história do Brasil. Ele já estava fixado lá no donatário, quando o donatário chegou. Lá nos documentos de regulação, a carta de doação e a carta de foral. Só que ele só foi colocado em prática no 18, porque não se tinha mineração até então. Então, a partir do 18, ele passa a valer. Ele não é o único. Aí, o que é que você tem que observar? Você falou da administração. O aluno que está em casa, está estudando, ele tem que saber que o quê? A coroa queria recuperar os prejuízos da cana-de-açúcar. Então, ela vai criar um órgão, a Intendência das Minas. Ela vai nomear uma pessoa para o quê? Para administrar essa Intendência das Minas, o contratador. E ela vai fixar uma série de impostos. O quinto é o mais antigo, nós vamos ter a captação, que era sobre cada escravo que o mineiro possuía. Nós vamos ter a finta, que ficou famoso pelaquela história do 1,5 tonelada de ouro por ano que o Brasil tinha que mandar, 100 arrobas, né? 100 arrobas por ano. Aí, então, você tinha essa estrutura que Portugal queria desenvolver. Mas muito dessa estrutura, como você também citou, as casas de fundição foram palco de revoltas. Uhum. Nós vamos ter nesse mundo urbano uma revolta chamada Revolta de Vila Rica. E uma das causas da revolta de Vila Rica vai ser os impostos e a casa de fundição. O ouro, a partir de agora, só sai do Brasil em forma de barra. O que é que a barra tinha que ter? Um peso. O que é que a barra tinha que ter? Um número de série. O que é que a barra tinha que ter? O dia, o mês e o ano. E o brasão da coroa real portuguesa, para evitar o contrabando que estava acontecendo, usando a arte e usando outros mecanismos. Outros mecanismos que a coroa tinha. Não sei se é da sua época, acho que os meninos mais novos não vão conhecer, lavar a burra. Lavar a égua. Era uma expressão que surge na mineração. O ouro em pó era misturado com lama nos animais, e aí a fiscalização passava. Quando a fiscalização passava, o cara lavava os animais, corria o ourozinho em pó, estava na mão. Se dava de bem. Se dava de bem. Fazendo assim uma comparação grosseira, eu acho que essas casas de fundição estão para essa época, assim como a Caixa Econômica estava para a Serra Pelada. Isso, perfeitamente. É uma comparação que pode acontecer. Porque a Caixa Econômica, para não haver muita briga, muita coisa, a Caixa Econômica estava regulando todo aquele ouro que saía tudo. De Serra Pelada, né? Mas, PA, fora essas mercadorias, né? Nós também tivemos algumas outras que foram, na minha concepção, secundárias. Eu não sei se você concorda como especialista no assunto, como é o caso, por exemplo, do algodão. Sim. Né? Não tão forte quanto o açúcar, não tão forte quanto a mineração, mas nós tivemos realmente essa cultura algodoeira, né, no Brasil, e existe uma relação entre essa cultura algodoeira com a Revolução Industrial Inglesa, né? Isso. Ali no final do século XVIII. O algodão, ele vai ser um produto que sempre existiu, de forma muito rústica, na produção de vestimentas rústicas para os escravos, para as pessoas pobres, né? Mas o que é que você vai ver? O algodão, ele só vai ter esse boom no 19. Nós vamos tentar, no nosso bate-papo, chegar a esse 19. O que é esse 19? É um tal período lá da literatura, presta atenção, menino, Belle Époque. Bela época, é quando Fortaleza, no século XIX, está se urbanizando, está se modernizando. E qual vai ser o produto econômico que vai gerar isso? A cultura do algodão, a cotonicultura, que vai ser produzida aqui. Porque Estados Unidos estava com problemas, Índia estava com problemas, precisava se produzir em algum lugar. De onde é que vai vir? Vai vir do Brasil. Vai vir de onde? Do Nordeste, vai vir do Ceará. E aí lá no 19 o algodão vai aparecer. E ele vai gerar toda a urbanização que a gente tem em Fortaleza para aquele período, a chamada Belle Époque. Os 30, 40 últimos anos do século XIX, e os 30 primeiros anos, mais ou menos, de quê? Do século XX. Então, nós vamos ter todo um aparato de urbanização, de cultura, de aformoseamento para Fortaleza e até para o estado do Ceará como um todo, né? E essa indústria têxtil é forte até hoje, né? Isso. Aqui no nosso estado, em estados vizinhos. Sim. Existem municípios ainda que vivem
dessa estrutura, né? Da exportação do algodão. Uhum. Chegamos no século XIX e vamos falar de uma coisa que todo professor gosta, que é o café. Né? Que tem uma substância que é a cafeína, não sei se você sabe, é uma substância estimulante do sistema nervoso central, né? E se você beber muito café, viu, Isaac? Presta atenção. Você é considerado viciado. Pois é. Só que é um estimulante fraco, né? Obviamente, né? E nós temos aqui no Brasil uma tradição de ter um excelente café. Inclusive, nessa briga do Trump com o mundo, né? Um dos motivos pelos quais não foi apenas aquele lance da simpatia com o Lula, não. Uhum. É porque gerou algum tipo de inflação lá nos Estados Unidos. Ele teve que realmente abrir um pouquinho, sobretudo para o café, né? E esse café, PA, que muito forte lá em São Paulo, né? Se tornou o principal produto da economia brasileira lá do século XIX. Fala um pouquinho sobre ele aí. Assim, antes que a gente chegue no café, é bom que o aluno de casa ele perceba um ponto importante da mineração, que é o quê? A mineração trouxe muitas transformações, consequências. Entre essas consequências, a urbanização, a arte barroca, o aumento populacional, a expansão para o interior, é importante que a gente perceba que o período da mineração trouxe uma revolta, a Inconfidência Mineira, que foi marcante no contexto da mineração, uma revolta separatista, que ela foi marcante no contexto de quê? Do desejo de separar o Brasil de Portugal. Então, ela é considerada a primeira revolta separatista. E o contexto é a mineração. Tiradentes está em Vila Rica. Vila Rica era a principal área produtora de ouro. Foi em Vila Rica que houve a revolta de Filipe dos Santos contra as casas de fundição. Então, a mineração ela trouxe para o Brasil consequências diversas. Quando o ouro entra em decadência, ali por volta do final do século XVIII, para o iníciozinho do século XIX, o que é que nós estávamos vivendo? Uma efervescência. Vamos ficar independentes ou vamos ficar independentes? O iluminismo chegava aqui, a independência dos Estados Unidos, os moldes da Revolução Francesa. E o que é que a gente está vivendo economicamente? Uma situação de crise. A gente tinha no começo do século XIX a vinda da família real. Dom João chega aqui com 15 mil pessoas, fugindo de Napoleão, perna pra que te quero, né? Se instala num país quebrado, porque estava a mineração em decadência. Vamos fazer o quê? Aí vem Dom João, vem o contexto da independência, vem Dom Pedro I e a crise continua. Até que o café começa a chegar aqui. E aí o café começa a chegar nas antigas áreas onde se produzia cana-de-açúcar e depois o café chega ao ponto principal. Essas antigas áreas que produziam cana-de-açúcar, o aluno que está em casa, com certeza ele vai lembrar, é o Vale do Paraíba. Fazendas foram adaptadas, substituindo o açúcar pelo café. Mas ele só se expande no Oeste Paulista, que é onde está até hoje. Ele é a sua diversidade de tipos de café. É aí que o café se expande, é aí que ele cresce, porque ele vai encontrar clima, ele vai encontrar alguém que está pensando em investir, a Europa está pensando em outras questões relacionadas à política, à economia, à ideologia. O mundo está se industrializando. A questão da luta pelo fim da escravidão está crescendo. Então, assim, o café ele vai trazer uma dinâmica muito importante para o século XIX. Além de tirar o Brasil da crise, a segunda crise, né? A primeira crise veio depois da cana-de-açúcar, a segunda crise vem depois da mineração, o café vem e está aí até hoje, como um produto que estabilizou a nossa economia. Verdade. Eu estava lendo sobre isso e um dos autores lá fala sobre a seguinte coisa. Começa ali nos arredores do Rio e, como você bem falou, vai para o Vale do Paraíba e logo em seguida a expansão, o auge, realmente é no Oeste Paulista. Que né? seria, para você que está em casa, política do café com leite. São Paulo e Minas. Que veio depois lá na República. Na República. Porque Exato. muitos alunos pensam que, Dênio, quando a gente fala política de café com leite, pensa que é café e leite. Não. É porque, ideologicamente, lá na sociologia, se queria mostrar que o quê? O Brasil não é um país predominantemente negro.
Porque a ciência e a biologia estavam estudando a questão da eugenia, da raça e tal. E aí, em cima disso aí, o que foi que os nossos intelectuais fizeram? Não, vamos botar café com leite. Mas São Paulo era o maior produtor de café. Minas Gerais era o segundo maior produtor de café. Mas já imaginou o Brasil vivendo a República, o Brasil vivendo a modernidade, o auge do positivismo, com um símbolo negro, preto. Já que tinha uma grande parte da sua população, mais de 70% ou mais, que era negra. Então, isso vai mexer com a estrutura do café. E mexeu com a política também, como você bem falou, dessa política do café com leite, que só veio terminar lá com Vargas, né? Isso. Lá no início dos anos 30. Não é isso? Mas, PA, tem também uma outra mercadoria que eu considero também secundária, ali no final do século XIX, que é a borracha, né? Que é, você extrai o látex da seringueira, né? Que tem nome científico, Hevea brasiliensis. E essa borracha, ela ganha destaque ali no final do século XIX, também impulsionada pela segunda Revolução Industrial, não é isso? Isso. A gente vai ter no século XIX, eu diria para você, uma gama de atividades econômicas. Uma gama de atividades. A gente continua tendo o açúcar, só que em menor escala no Nordeste. A gente vai ter uma expansão da pecuária natural ao longo do 18 para o Sul, para o Sudeste, uma expansão, para o Sul e para o Nordeste. Vai se ter da pecuária a produção do charque, tanto no Nordeste quanto onde? No Sul, né? Tanto que o nosso charque entra em decadência devido à concorrência com o charque do Sul. O café vem, retira o Brasil dessa crise e surgem outras atividades. Outras atividades que são consideradas secundárias, mas tão importantes quanto para as suas devidas regiões. Você mencionou a borracha. O aluno está em casa, vai fazer vestibular da UES, vai fazer vestibular particular, de universidade, faculdade particular. Aqui no Ceará, tem que estudar a história do Ceará. Tem que ver o famoso soldado da borracha. Os cearenses que fugiam das secas, que vinham para Fortaleza em busca de melhores condições de vida, ficavam perambulando, mendigando, roubando, praticando crimes, aumentando a violência. O que é que o governo federal vai fazer em parceria com os estados do Nordeste? Vamos mandar esse povo lá para o Norte. Para o Norte. Vamos mandar esse povo lá para o Norte para quê? Extrair a borracha, extrair o látex. É daí, por exemplo, que Didi Mocó, Novalgino, Muffum, né, o nosso Didi dos Trapalhões, dizia o jabazinho. Eu vou comer um jabá. Jabá é a carne de sol, como era chamada lá no Norte. Porque o nordestino foi para lá, extrair a borracha. E a borracha trouxe muitas mudanças. Eu sempre brinco, quando eu falo nas minhas aulas, mesclando tudo, que a borracha ela trouxe para o Brasil uma mudança geográfica. O lance da anexação do Acre. A compra por intermédio da Inglaterra interessada na nossa borracha, da Bolívia, um território que vai virar o Acre. O Acre. Eu acho que é o Tratado de Petrópolis. Isso, se não 1903. Início do século XX, exatamente. Falando em Petrópolis, daqui a pouco eu falo uma coisa sobre a cidade de Petrópolis, lá no Rio de Janeiro, né? E você acha, PA, que lá no século XIX, né, 1800 e tanto, a virada do eixo econômico se deu realmente devido ao café? Porque, assim, o Rio de Janeiro era a estrela, né? Os investimentos que foram feitos pela coroa portuguesa em relação ao Rio de Janeiro ali no início do século... Eu falei século XVIII, século XIX? Século XIX, né? Então, essa virada se deu por conta do café e São Paulo passa a realmente ser esse protagonista? Eu acredito que sim, porque assim, São Paulo sempre teve na rota da economia. Em que sentido? Se você voltar no tempo, São Vicente é o que é São Paulo hoje. É de São Vicente, atual São Paulo, que vai se expandir a mineração. Então, São Paulo já ganhou notoriedade ali. Você falou a capital do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro se torna a capital devido à mineração. Sai de Salvador devido à mineração. Eu preciso ter o eixo econômico, o eixo administrativo mais próximo da área das minas. Não dá para trazer o ouro lá para Salvador para mandar para lá. No meio disso aí o ouro vai ser roubado. O ouro vai se perder. E aí o Rio de Janeiro ele se tornou o centro político. Mas São Paulo, Minas Gerais eram os centros econômicos. São Paulo, na região do Oeste Paulista, é onde vai aparecer as melhores condições. É onde vai ter o solo terra roxa, é onde vai ter um clima mais ameno, é onde o café vai se adaptar.
E o que é interessante nesse processo de expansão de São Paulo é porque as mudanças, elas não são só econômicas, elas são políticas, elas são ideológicas, elas são culturais. Em que sentido? Se você pegar a segunda metade do século XIX, você está vendo chegar no Brasil ideologias. Ideologias como o socialismo científico, a partir de 48, com Karl Marx. Uhum. A partir do momento que o Brasil se urbaniza, surge um movimento operário. E esse movimento operário vai ler alguma coisa. Esse movimento operário vai ter contato com alguma coisa. Quando as leis sociais que mexem com a escravidão e o tráfico começam a ser lançadas, as duas primeiras contra o tráfico, que é a lei do Bill-Avidin, depois a lei Eusébio de Queiroz, que são contra o tráfico, e depois, muito tempo depois, as leis contra a escravidão acontecem, o café precisava de mão de obra. Quem é que vai dinamizar o acesso a essas ideologias que estavam acontecendo na Europa? O imigrante, o italiano, o alemão, o francês. É tanto que se você for a São Paulo, você tem uma diversidade de bairros. Demais. De bairros, de culturas. Porque essas pessoas vieram para cá por causa predominantemente do café. Trabalhar com o café. Então, o café ele trouxe essas mudanças, ele trouxe essas transformações na forma de pensar, na forma de administrar, na estrutura como um todo. Apesar de nós termos uma elite agrária extremamente conservadora, católica, escravista, né? Racista, mas ele abriu as portas para mudanças. Verdade. O ano passado eu viajei para Santa Catarina, né? Conhecer o Beto Carreiro e conheci também Blumenau e Pomerode. E a gente nota essa imigração que houve, né, dos países europeus, a gente nota muito forte também na região sul, né? Tanto no Paraná, quanto Santa Catarina, quanto Rio Grande do Sul. Mas eu notei assim, é muito forte em algumas cidades. Blumenau, por exemplo... Te explico isso. Para você que está em casa, como é que eu te explico isso? A imigração ela vai ter dois motivos. O imigrante vai vir para substituir o negro. As leis do tráfico estavam impedindo a comercialização do negro. E o projeto de branqueamento, que a gente citou lá da política do café com leite. Eu preciso branquear a população porque a maior parte da população é negra. Como é que eu vou branquear? Eu vou trazer alguém de fora. E aí vamos trazer quem? Italianos e alemães predominantes. Para ir para onde? Para o sul. Vamos oferecer a eles condições. E aí esse cara vai vir. Mas esse cara vai vir como? Aí, por exemplo, o aluno que está em casa não estuda à tarde, a TV Globo está reprisando Terra Nostra. O que é que a novela Terra Nostra fala? Sobre o café, sobre o processo de urbanização, a vinda dos imigrantes. Nós vamos ter dois tipos de imigrante. O imigrante rico, que vai vir para o sul, que vai comprar uma fazenda, que vai botar uma plantação de uva, que vai desenvolver toda uma cultura. E o imigrante pobre, que é o Matheus e a Juliana da novela. O personagem, que é aquele que veio para cá devendo tudo. E que quando viu que o sonho de enriquecer, de melhorar de vida, não ia dar certo, resolveu romper com aquele contrato que ele tinha assinado, rasgou o papel e foi para a grande cidade. Trabalhar nas fábricas, trabalhar no movimento operário. E aí ele começou a dizer, precisamos de direitos. Lá na Europa já tem. Aqui a gente não tem. E aí começa a nascer o movimento operário. Precisa implantar, né? Pea, tu gosta de novela? Cara, eu sou... Hein, Isaac? Eu acho que ele gosta de novela. Eu sou um cara... os alunos que são meus alunos, eu costumo dizer que, assim... Na minha época, eu não tinha o recurso que a gente tem hoje. Verdade. Na minha também não. Eu queria estudar, eu tinha que ir para uma biblioteca, eu tinha que pegar um ônibus, eu tinha que ir para lá, eu tinha que aprender a mexer nos livros. Hoje, os meninos, eles têm uma dinâmica muito fácil. O celular está na palma da mão. Então, assim, eu hoje citei na sala de aula, viu, Isaac, que quando a gente queria assistir um filme diferente, a gente juntava todo mundo para ir para casa do amigo mais rico. Porque era onde tinha a Sky, né? E o cara ainda escolhia o filme que ele queria, não era o que a galera queria. Hoje, os meninos, eles têm o stream na mão. Então, assim, uma categoria de filmes, uma categoria de novelas, uma categoria de séries, que ele aqui, dentro do ônibus, ele pode assistir, ele pode aprender. Verdade. Nós somos da época do videocassete. Nós somos da época do videocassete. 2 cabeças, 3 cabeças, 4 cabeças, alugar a fita nas locadoras, né? Na sexta pra gravar no final de semana. Rebobinar tinha isso, né? E aí assim os meninos visualizam comigo.
Hoje, por exemplo, hoje eu teve uma turma do 3º ano que eu dei uma aula sobre Grécia, o menino ficou espantado. Professor, você assistiu 10 filmes. Eu digo, assiste os 10. Se você assistiu os 10... Você aprende. Você aprende. Uhum. O filme é 100% real? Não, mas ele te induz. Uhum. A novela é 100% real? Não, mas ela te mostra. Uma coisa é eu falar. Olha a evolução dos meios de comunicação. Outra coisa é tu tá visualizando, tu tá percebendo, tu tá sentindo. Então, eu procuro visualizar nos meus tempos vagos o que é que a gente tem para os meninos assistirem, se divertir. Se eu mandar eles ler, eles não vão ler, né? E é bom, né? Você aprende muito quando você assiste uma série, quando você assiste um filme. Eu sou cinéfilo de carteirinha, certo? E sempre quando eu posso, sobretudo no final de semana, a nossa vida é corrida, e a gente vai ali elencando alguns filmes, e alguns realmente têm um forte apelo histórico, né? Aí, para eu não quebrar o ritmo, ó, fica a dica para você assistir 1492, Descoberta do Paraíso, Grandes Navegações. Olha aí. Você quer um filme sobre mineração? Chica da Silva. Chica da Silva, excelente. Personagem da literatura, do cinema, virou novela. Você tem sobre a história do Ceará, Rosal de Liberdade, que é um documentáriozinho de 20 minutos. Rosal de Liberdade? Se você não tem a oportunidade de ir à Redenção... Lá na Douradinha. Lá na Douradinha, 22 minutos. Rosal de Liberdade. Massa. Conta a história de redenção. Então, um videozinho curto que tu vê professores da UFC, professores da UES, pesquisadores, por exemplo, falando de redenção. Por quê? Porque é um fato que a gente precisa saber. Terra da Luz vem de onde? Primeiro estado a abolir a escravatura. Tudo tendo a ver com a economia do café. Tudo tendo a ver com o contexto do café. O que é a escravidão? É um atraso. E o Ceará vai ser o pioneiro. Aí, por quê? Aí é cenas dos próximos capítulos. Eu estava te falando sobre Petrópolis, né? A gente falou aí sobre o século XIX. Rapaz, eu fiquei impressionado com Petrópolis. Olhe, eu digo sempre para minha esposa, né? E essas viagens que a gente faz, uma parte delas também tem que ter um pano de fundo da história, né? Claro, uma abordagem, um entendimento. Um entendimento. Mesmo eu não sendo especialista, mas eu procuro ir atrás. Então, a gente visitou lá, PA, o Museu Imperial, né? Que era o Palácio de Verão lá do Dom Pedro II. A gente visitou a Catedral São Pedro de Alcântara, que tem um estilo neogótico, né? Lá tem restos mortais de boa parte da família imperial. Mas, sobretudo, Dom Pedro II, Teresa Cristina, Princesa Isabel e o esposo Conde D, né? Lá também tem um que funcionava assim como hotel e cassino de luxo, que é o Palácio Quitandinha. Lindo, lindo, a cor mais linda do mundo. E gigante, viu? Assim, de proporções incríveis. E a Casa de Santos Dumont, que tem uma réplica aqui em Guaramiranga, né? Naquele museu da Epicar, em Guaramiranga, tem uma réplica da Casa Santos Dumont. Olha que coincidência. No mesmo ano eu visitei... Os dois lugares. A Casa de Santos Dumont, lá em Petrópolis, que fica pertinho da Universidade Católica de Petrópolis, e também a réplica em Guaramiranga. Então, assim, eu vejo que realmente foi um período riquíssimo, né? Lá no Museu Imperial tem até a coroa, né? Com todos os brilhantes. Eu vejo nessa sua fala só uma preocupação da gente não valorizar a cultura, né? Verdade, rapaz. A gente não valoriza a cultura. Eu brinco muito com os meus alunos, conheçam onde vocês moram. Por que o nome do seu bairro é Conjunto Ceará? Por que o nome é Maracanaú? Por que o nome é José Walter? Alguns cabem brincadeiras. Se disser José Walter... alguns cabem brincadeira. Mas o que é que eu quero dizer? O sentimento de pertença. Que, infelizmente, com o nascimento do Enem, a gente perdeu muito. Porque nós somos de uma época em que a gente tinha que ler 10 livros da literatura cearense. Verdade. Né? Para fazer uma prova, a prova do vestibular. A gente tinha geografia do Ceará. A gente tinha literatura, a gente tinha história do Ceará. Hoje, o vestibular, ele dinamizou no sentido de que... Quando é que os alunos vão estudar esse pertencimento desses monumentos que o Ceará tem? A catedral. Quem já entrou na catedral? A riqueza que é a catedral. Então, assim, tem que ter. Só que o vestibular não cobra. E aí o aluno não tem interesse. Vai conhecer o quê? É a casa dele, o shopping, a escola, aquele mundinho e... Olhe lá.
E olhe lá. Lá no Museu Imperial, inclusive, você precisa tirar o sapato, a sandália, colocar umas pantufas para poder pisar no ambiente, né? Então, uma coisa assim muito organizada. Eu fiquei encantado com a cidade, certo? PA, nós estamos nos encaminhando para a parte final do nosso podcast. Passa ligeiro demais, rapaz. Passa. Eu passaria aqui 2 horas conversando contigo. Mas nessa parte final, antes da sua mensagem final, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a história do Ceará. O que é que o aluno deve focar? O que é que você vê também nos vestibulares locais sobre a história do Ceará e o que é que ele deve focar? Assim, história do Ceará, primeiro ponto que o aluno, você tem que perceber, você tem que conhecer, é a fundação, né? Quando a gente falou do sentimento de pertença, muito aluno não sabe nem onde é a Barra do Ceará. Uhum. E a Barra do Ceará foi um referencial. Então, como é que se deu a colonização do Ceará? Foi igual à do Brasil? Não. Foi praticamente 100 anos depois. Por quê? Então, você tem que pesquisar isso. Outro ponto importante que você tem que visualizar é a pecuária. A pecuária ela deu uma dinâmica à economia do Ceará gigantesca. A pecuária deu origem a cidades que são fenomenais. Sobral, a Princesinha do Norte. Por que Sobral recebe esse apelido? Princesinha do Norte. Não sei. Então, você tem o Icó, você tem o Aracati. Poxa, o Aracati é lindo. Você ir visitar os prédios antigos, que infelizmente, como nós dissemos, não são preservados, porque o governo não valoriza a cultura. Mas você tem a pecuária, você vai ter a participação do Ceará em movimentos sociais. A gente tem que parar de pensar que só o que presta é o que está no Sudeste. É o que vem de lá para cá. Não. A gente possuiu aqui intelectuais fantásticos. Que o quê? Que deram dinâmicas a movimentos sociais no 19, como para a Revolução Pernambucana, a Confederação do Equador, a Revolução Praieira, a família Alencar, o José de Alencar, a Bárbara de Alencar, que ninguém sabe nem quem foi essa mulher. Uhum. Nós estudamos numa época em que se dizia que ela ficou presa no forte. Hoje, graças aos estudos do professor Ayrton de Farias e de outros, a gente já sabe, não, ela nunca esteve presa lá. É tanto que você faz uma visita guiada lá, nem levam mais você para lá, porque já foi abolido. Então você tem intelectuais importantes que vão estar nesse momento, no 19, contribuindo para os estilos, como o José de Alencar, que se destaca na parte do romantismo, do regionalismo. Você vai ter, o mesmo século XIX, a Belle Époque. A Belle Époque, poxa, vai na Praça do Ferreira. Tenta visualizar o que é a Praça do Ferreira. Uhum. Imagina, fecha os olhos e volta no tempo. Os cafés, os cinema, os hotéis, os prédios que estão aí cai e não cai, porque o governo não quer preservar, não tem condições e outros motivos. Então você tem as histórias, nós somos conhecidos pela a vaia. De onde é que essa vaia surge? Na Praça do Ferreira. Por que ela surge? Esse humor. O bode que foi O bode que está lá no Museu do Ceará. O bode está original, só não é dele o rabo e os olhos. O bode foi o maior símbolo da caricatura, do escárnio, do debote, a política nacional. Eleito vereador. Eleito vereador. Então, assim, não tem ele, eu voto nele. Meu voto é de protesto. Então, você tem o começo do século XX, você vai ter esse processo de urbanização. Os alunos nunca se dão conta. No Rio de Janeiro teve uma revolta da vacina. Aqui nós tivemos uma também. Uhum. Então, teve o Oswaldo Cruz lá, o nosso Rodolfo Teófilo também estava aqui. Um ao lado do governo, outro não. Então, assim, a história do Ceará traz momentos importantíssimos. Se a gente pegar esse recorte do 16 ao 19, rapaz, é muita informação. É muita coisa que os meninos têm que estudar. Pena que o quê? As escolas só colocam como grade, como disciplina, depois do vestibular do Enem, uma semaninha, 2, 3 aulas. Mas as faculdades particulares cobram. Tem disciplina sobre, né? Sobre. A UES cobra. Ah, mas caiu um ano passado, não caiu no outro. Ah, caiu. Mas é conteúdo. Tem que estar lá. Você tem que saber, primeiramente, sua identidade. Depois, o quê? Um conteúdo em si. Uma matéria de prova. E isso é muito interessante. A USH também trabalha sobre isso, né? Pois é. Agora a gente tem a USH, né? Que está aí com o professor Zilfran, levantou essa bandeira e está caminhando. E graças a Deus, o Ceará se destaca na NHB. E na USH. E está na USH também. Se destacando. Então, assim, história do Ceará, história do Brasil está sendo o ponto. Coisas que a gente não debatia
que a historiografia colocava como martelo batido, agora a gente já está vendo que não é assim. E aí eu volto para a fala do começo da nossa conversa. O Bandeirante, vilão ou herói? Nós estamos puxando um. O Bandeirante, vilão ou herói? Colombo, vilão ou herói? Uhum. Então, assim, a gente precisa abrir a mente, a gente tem informação na mão, mas a gente sabe usar. Uhum. E confrontar essas ideias, né? Não apenas porque você gosta de uma determinada ideologia e seguir sempre aquela ideologia. Não, confrontar de vez em quando essas sem extremismo, ideologias. Sem nenhum tipo de extremismo, verdade. Professor Paulo Alexandrino, que aula, meu amigo. Que aula. Tô sendo claro? Muito. Eu espero que o pessoal de casa tenha gostado. Diga lá a sua mensagem final à nossa audiência, aos nossos caríssimos alunos. Só agradecer aí o convite e dizer aquela frase meio que redundante. Estuda, porque é a única coisa que ninguém toma de você é educação. E aí se dedica. Porque aquele momento que você está ali no celular, aquele momento que você está na brincadeira, no oba-oba, é o momento que você podia estar estudando, o momento que você podia estar aprendendo. E aí, o tempo passa, a história trabalha muito com o tempo, né? E o tempo não volta. Então, assim, construa o seu tempo, faça valer cada momento que você tem em relação ao seu estudo. Nós, professores, estamos para te ajudar. Nós, professores, estamos para ajudar. No mais, estamos por aqui. Tô sendo claro. Tô sendo claro. Tá aqui, ó, um brinde a vocês, ó. Valeu, PA. Muito boa a sua participação, meu amigo. Eu, assim, fico maravilhado toda vida que chega um professor de história, não, Isaac? Aliás, todas as disciplinas, mas história, como é a minha segunda, né? É a minha segunda favorita, eu fico, assim, maravilhado com o conhecimento dos colegas dessa honrosa disciplina. Queridos, curtam, compartilhem esse episódio, é o 29º episódio do podcast, falando sobre a economia brasileira do século XVI ao XIX. Muito provavelmente lá para o finalzinho ali de fevereiro de 2026 nós colocaremos na plataforma no YouTube. Um forte abraço a todos e até o próximo episódio. Valeu!